Opa, e aí pessoal, beleza? Vou fazer aqui um videozinho, né, de uma resolução de um exercício lá do Exercism. Bom, o exercício de hoje já é um tópico bem avançado do Elixir. A gente não teve a oportunidade ainda de falar sobre Chain Server, né, e a gente vai introduzir esse exercício dos agentes. Mas eu acho que vai correr tudo bem porque a gente já teve, né, um exercício resolvendo com spawn de processos, então a gente já sabe como é que o Elixir vai tratar é, o código concorrente, né? A gente sabe então que processos no Elixir, eles são isolados, então eles não vão compartilhar memória entre si, e que os processos se comunicam via mensagem, né? E isso é a base para o que a gente chama de programação baseada em agentes, né? Porque se vocês lembram, quando a gente definia um novo processo, a gente passava para dentro dele uma função. E esse processo ele tinha um ciclo de vida bem definido, que era, olha, enquanto essa função estiver em execução, o processo está vivo. A partir do momento em que eu executar essa função e todas as chamadas para elas acabarem, a gente mata o processo. Então, o que a gente tinha ali era uma programação baseada em agentes mais primitiva, né? Já que a gente passava uma função lá para dentro e essa função representava o nosso estado. Era complicado de fazer isso e agora a gente vai ler aqui o reading porque ele vai relembrar o que a gente tinha que fazer para criar aqueles processos spawnados e como que a gente fazia para deixar eles ouvindo mensagens como se fosse um loop infinito, né? Então, aqui ele diz pra gente que os agentes são um módulo que facilitam a abstração para o spawning, que são as criações de processos e criações daquele receive send loop. Então, se vocês lembram, a gente usava uma diretiva, uma macro do Elixir chamada receive, que travava aquele processo e deixava ele escutando uma mensagem. E quando ele escutava uma mensagem, a gente executava alguma coisa lá dentro, né? E o loop era porque quando a gente enviava a mensagem para o processo que solicitou, a gente chamava a função de novo. Ou seja, aquele processo se mantinha vivo. E é basicamente isso que o agente vai fazer, né? Na programação baseada em agentes, e aí eu acho que vale uma série só para falar sobre isso, o que a gente tem é o agente como uma abstração de aplicação. Ele tem um estado e ele se comunica com outros agentes ou outros processos, aqui no caso do Elixir, via mensagens, sem compartilhar recurso nenhum de memória e conexão, por exemplo. Então aqui ele tem um exemplo de código de como a gente criaria um novo agente no Elixir. Então o módulo tem o método start, em que a gente passa uma função lá para dentro. Essa função aqui, ela vai retornar um valor que representa o estado inicial do agente, né? E isso pode parecer meio confuso, porque sempre que a gente for alterar o estado do agente, a gente vai fazer a alteração via uma função que entrega o novo estado. Eu vou mostrar isso lá no código para vocês, mas é uma coisa que pode ser um pouco complicada no começo. Aqui ele diz que, assim como os módulos map e lista, o módulo de agentes provê um monte de funções para a gente trabalhar com processos, com agent process, né? Então, são processos baseados em agente. Eu diria que esse aqui é o último nível de abstração que a gente tem, junto com as tasks, que provavelmente a gente vai ter um outro vídeo falando, do Gen Server e dos processos em Elixir. Então, são a maneira mais fácil que você tem de escrever código concorrente no Elixir. Então, vamos lá para as instruções do exercício. Aqui ele está falando que você tem uma comunidade e o pessoal perguntou se você consegue implementar uma aplicação de registro que gerencia o jardim da comunidade. Ele disse que... E aqui ele está falando que a gente já tem uma estrutura plot lá que foi criada para a gente. Então, a primeira função que a gente tem que fazer é a função start, que ele recebe parâmetros opcionais, que a gente já viu que é aquela keyword list, a gente viu no exercício passado, eu acho, de opções, e que ele deve retornar uma tupla ok, com um atom ok e o PID do novo processo. Bom, a gente já sabe como fazer isso. É literalmente chamando o agente start, passando esse cara aqui. Ele fala alguma coisa sobre o estado inicial? Fala. Ele diz que a representação inicial do estado é uma lista vazia de plots. Então vamos lá. Bom, esse aqui é o plot. A gente viu como a gente define estruturas e enforce keys na aula passada, então não vou me atentar muito a esse trecho de código.
né? Você pode ver no exercício passado como isso aqui foi feito. Então a primeira coisa que eu gostaria de fazer aqui, pessoal, é definir uma struct para esse cara que vai representar o estado. Então vamos fazer aqui um def struct, eu vou chamar de state. E eu vou dizer que ele tem uma lista de plots aqui dentro que eu vou chamar de plots. Tá? E a gente pode utilizar até o @enforceKeys e dizer que uma key que eu quero que seja colocada sempre é a plot. Mas, nesse caso aqui, como a gente já sabe como isso aqui vai ser iniciado, que é com uma lista vazia, eu vou deixar assim como uma lista vazia. Tá? Então, como ele disse pra gente, a gente tem que implementar essa função start. É a função que vai retornar o nosso agente. Então, agente.start. Aqui, veja, ele pede uma função. Qual é a função que a gente vai retornar aqui? Bom, uma função que retorna o nosso estado inicial. Eu vou chamar de state. Criação da nossa estrutura aqui. E aqui a gente pode finalizar essa função lambda. E ele disse pra gente que vai passar uma keyword list de opções que a gente deveria passar aqui pro nosso agente. Vamos ver o que ele está reclamando aqui. Tá, eu acho que ele não entendeu esse cara aqui. Vou colocar como Community Garden mesmo e já era. Aqui eu poderia ter até uma função que me auxilie. Uma DFP, que é a Initial State. E poderia retornar isso aqui para mim. E aqui eu chamo Initial State. Eu acho que tem uma forma mais bonita de fazer isso aqui. Que é assim. Pronto. Eu sei que quando eu startar o meu jardim, eu vou retornar o estado inicial. Que, como ele bem disse, é uma lista de plots vazia. Tá? Isso aqui que vai ser retornado, uma tupla com o atom OK. E o PID do nosso processo. Não vale a pena nem testar isso aqui lá no EX, porque a gente já sabe que vai estar funcionando. Agora ele quer que a gente faça uma implementação do list registrations, que vai receber o PID do processo, do jardim, e deve retornar uma lista de plots que foram registrados. Então, esse cara aqui é tranquilo da gente fazer também. O agente ele tem um método que chama get, que a gente pode passar aqui o PID do processo. E como a gente definiu o estado como uma estrutura, eu tenho que desconstruir isso aqui e chamar plots. Aqui não é o get aqui? Deixa eu ver. Eu consigo fazer com get, mas eu tenho que utilizar uma função chamada identity aqui. Porque ele vai capturar o estado inicial que vai sair dessa função e vai retornar ele aqui pra gente. Então, um ponto identity. E aqui a gente pode utilizar também esse cara. E ela é uma função qualidade 1. Pronto. Agora a gente vai para a função de registro, tá? Então, o que eu já sei sobre esse exercício é que essas duas funções aqui, elas vão mutar o estado do agente, tá? Enquanto essa função aqui e essa outra função aqui apenas fazem buscas, né? Leitura do estado do agente. Então, vamos lá. O que ele fala pra gente aqui na implementação do register é que a gente vai receber um PID e a gente vai receber o nome de um plot. E a gente deve retornar o plot que a gente criou sempre que a gente fizer esse registro aqui. Se isso for bem sucedido, ele diz que o ID ele deve ser incremental e único. E a gente deve manter o ID counter no estado do agente. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar exatamente com o nome que ele deu, o ID counter. Vai começar em 0. E isso aqui vai fazer parte do estado do agente.
Então essa função aqui está de boa, essa função aqui ainda está de boa, porque eu estou chamando a propriedade plots aqui, ele vai retornar exatamente a lista de plots do agente. Agora aqui, a gente vai ter que utilizar uma outra função dos agentes, que é a função update. Então vou passar o PID do meu agente, aí perceba, ele fala, olha, você vai ter que passar para mim uma função que recebe um estado e retorna um novo estado. Então vamos lá. Para a gente fazer isso, eu vou utilizar o fn. Eu vou receber um estado que é o jardim. E aí, beleza. Recebi o jardim, o que eu preciso fazer? Preciso criar uma estrutura. Então vamos criar uma estrutura aqui que é o plot. Eu vou utilizar a struct plot para a gente construir isso aqui. E aí eu passo para ela o plot id, tá? Que é o garden.idCounter mais 1. E passo o register2, que é o register2. Pronto, criamos aqui o plot que a gente vai adicionar. Aí agora, essa função tem que retornar um novo estado. A gente pode utilizar o que a gente aprendeu na aula de structs, que é, olha, eu passo o jardim. Na verdade, eu não preciso passar o jardim aqui, eu vou passar o id counter. Eu vou fazer ele ser o id counter, que eu tenho mais 1. E vou fazer os plots serem a concatenação desse novo plot que eu tenho. Um garden.plots. Variável id counter não foi definida. Ah, tá, porque aqui eu tenho que passar o nome da estrutura. Então, vou passar aqui. Community Garden. Ele tá reclamando disso aqui. Ah, tá. É isso aqui. Esse id counter não foi definido, né, porque é o Garden. E aqui eu posso deixar essa estrutura assim. Só que, então aqui eu já estou criando um novo plot. Estou incrementando o id counter do agente e estou colocando esse novo plot como cabeça da lista de plots, né? Isso aqui é feito em tempo constante, como a gente já viu na aula de listas. Tá? Só que ele diz que a nossa função register ela tem que pegar esse plot aqui e retornar. Então, vamos fazer isso aqui. A função update ela só retorna para a gente o ok. Então, o que eu posso fazer aqui... Vamos ver se a gente tem uma outra função. A gente tem função com timeout. A gente não tem funções que façam isso aqui de fato. Então a gente vai ter que se contentar com isso aqui. E a gente vai ter que utilizar o agente.get aqui. Só que ele não vai ser, né, o último adicionado. Ah, já sei como a gente pode fazer isso. A partir do momento em que a gente fazer a listagem de registros, eu consigo pegar aqui o último adicionado. Então eu consigo utilizar o lister registers, passar o PID do processo e aqui eu retorno o last. Então dessa forma eu estou pegando sempre o último que eu adicionei lá no agente. Beleza, nossa função register está fazendo o que ela precisa fazer, agora vamos para nossa função release. Ele está dizendo aqui para a gente, olha, você vai ter que implementar a função release, que tem a unidade 2, que ela vai receber o PID do processo, e um ID do plot que vai ser removido. Né? E a gente deve retornar o atom ok. Então vamos lá. A gente sabe que o agente.update ele retorna o atom ok. E a gente sabe que ele recebe uma função que recebe um estado. Eu chamei de jardim. E que a gente pode simplesmente utilizar isso aqui. Só que nesse momento a gente não vai querer atualizar o id counter.
Posso passar o Garden aqui para ele reaproveitar esse cara. E os meus plots, a gente quer simplesmente remover o que tem o plot ID igual ao do release. Então a gente vai utilizar um filter. Num ponto filter. Aqui eu posso utilizar Garden Plots. Vou utilizar o Pipe Operator. E a filtragem que a gente vai utilizar aqui, a gente pode usar uma função lambda aqui dentro, onde lambda 1 ponto plot ID seja diferente do plot ID que eu passei. Então tudo que for diferente do plot ID que eu passei vai continuar na lista de plots. Então nossa função release já está funcionando também. E aí por fim ele quer que a gente implemente uma função que é a getRegistration, que vai receber um PID, um ID que a gente precisa checar se está lá no plot. E se ele não for encontrado, a gente retorna esse cara, e se ele for encontrado, a gente retorna ele. Então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. A gente vai pegar... A gente pode pegar uma lista de plots aqui. A gente vai pegar do list registrations. Aí eu posso utilizar aqui vou ver aqui plots. Vou utilizar um enum filter nesse caso. E a função que eu quero verificar é uma função lambda, que é onde o ponto plot ID for igual ao plot ID que eu quero. Então aqui eu vou ter uma lista de plots. Aí agora eu posso utilizar um case. Se eu receber uma lista vazia, eu tenho que retornar esse cara. E se eu receber uma lista concatenada com uma lista, um item concatenado com uma lista vazia, eu posso retornar o próprio plot. Ele está reclamando aqui para mim. Ah, tá, que aqui eu tenho que passar o PID. Então, bom, parece que tá tudo certo. A gente pega todos os registros de plot IDs, faz o filtro pelo que a gente quer. Se vier uma lista vazia, eu retorno isso. E se vier o plot, eu retorno o próprio plot. Vamos utilizar o mix test. Aqui eu já estava testando essa minha solução. Dá um Ctrl C. Mix test. A gente teve uma falha. Tá, o que ele está dizendo aqui para mim? Que eu fiz teste plots incremental, unique ID deve ser registrado de maneira concorrente. Vamos ver esse teste aqui pra gente entender o que está acontecendo. Então o que ele está falando aqui é que eu estou spawnando um processo, estou criando um plot, estou enviando esses caras para lá para dentro. Tá. Então, no meu caso, ele colocou vários caras com ID 20 que não eram para ter sido colocados. Vamos tentar entender por quê. Essas questões de concorrência. Então, update, vi uma função anônima. A função deve enviar para o agente. Tá. Deixa eu ver se eu tenho uma outra parada para fazer.
Aqui dá pra gente até simplificar esse cara aqui, que é o get and update, né? Então aqui ele tá dizendo pra gente retornar uma tupla com o que eu quero retornar e com o meu estado. Aí eu não preciso desse cara. Provavelmente a gente vai continuar tendo o mesmo problema aqui, porque alguma coisa tá acontecendo de errado. Vamos ver qual que é a diferença do start pro start link. Tá, aqui ele diz que spawna um processo sem links. Então são fora da árvore de supervisão. E o start link start um agente conectado com o processo atual. Certo. Não acho que seja isso que esteja fazendo a diferença, mas vamos fazer o teste. Tá. Deixa eu ver se é o start link ou o start que causou a diferença aqui ao invés do get update. Aparentemente foi o get and update que fez isso aqui. Mas por que isso aconteceu? Acho que eu sei por quê. Vamos ver como é que o teste foi escrito aqui. Esse teste aqui. Ele faz aqui o registro. E a partir do retorno desse registro, ele envia para o processo. O que acontecia, galera? Deixa eu copiar esse código aqui. E dar um Ctrl Z. Vocês vão entender o que estava acontecendo aqui. O que acontecia é que esse código aqui executava antes da atualização do agente. Ou seja, ele sempre retornava o último agente nesse caso aqui. A partir do momento que a gente tira essa linha de código e começa a pegar o estado do agente depois da atualização, a gente começa a retornar os estados corretos. E é por isso que a gente não tem mais o problema. Tá? Então tem essa diferença aí. E é bom a gente ficar esperto com isso. Então, pessoal, acho que é isso. Resolvemos aqui o nosso exercício sobre agentes. Galera, isso aqui é super importante, tá? Da gente entender. É o mais alto nível que a gente tem para gerenciamento de estados e de construção de código concorrente aqui no Elixir. Isso aqui por si só é um paradigma de programação, tá? Mais focado em concorrência e paralelismo. Então, isso aqui é muito interessante e muito importante para várias coisas. Tá? Uma coisa que eu poderia falar para vocês é que vocês podem criar uma porrada de agente na aplicação de vocês e eles podem ter significados dos mais diversos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre alguns casos que eu já utilizei em projetos pessoais e em profissionais, que são casos onde a gente faz scrapper de dados, né? Então, se você conseguisse que o scrapper rodasse em um processo separado e você ficasse só consultando via mensagem aquele processo e pedindo para ele ser atualizado, cara, você tem praticamente uma arquitetura de microserviços dentro da tua própria aplicação. Então, isso pode te dar, assim, possibilidades diversas para você trabalhar. Então, uma ideia que eu tô aqui querendo montar como um projeto aqui no canal é um coletor de preços de ações, onde eu vou construir um monte de processos dinamicamente e cada processo vai representar o ticket de uma ação. E aí esse processo vai sempre ficar me retornando o estado daquela ação sempre que eu pedir para ele. Aí uma coisa legal que a gente vai fazer é cachear o estado lá dentro para a gente não ficar pedindo e gastando recursos. Mas assim, as possibilidades são muitas. Então, pessoal, eu também pretendo fazer aqui uma série sobre agentes no YouTube. Então, bom,
vamos esperar aí, resolver toda essa trilha de Elixir aí pra gente ter uma boa base e depois a gente começa a brincar com essas coisas mais avançadas, né? Então, até mais, galera. Até um próximo vídeo.